Olá, pessoal, espero que estejam bem, né? Chegamos à nossa aula 14, 14ª aula, referente agora à segunda etapa. Estamos chegando ao final, espero que todos estejam conseguindo acompanhar o nosso passo a passo, né? Como eu disse desde o início da aula, da nossa primeira aula da segunda etapa, vamos devagar. Tá? É um processo. Não sei se já conseguiram perceber que a construção desse plano de aula vai ser o resultado de estudos, de discussões, de orientações, de escrita e reescrita, reflexão. Espero que vocês consigam perceber que há uma sequência didática aí para chegarmos aonde queremos, que é elaborar um plano de aula de contação de histórias para um primeiro ou segundo ano do ensino fundamental 1. No entanto, esse plano de aula deve refletir os conceitos de alfabetização e letramento, de alfabetizar letrando ou do alfa-letrar, como a Magda Soares discute, e ainda fazer um outro movimento, que é o movimento de, além de pensar num plano de aula de alfabetização e letramento, mas que esse plano reflita, que esse plano reverbere, que a essência desse plano possa partir da cultura local, dos anseios locais. Ok? Espero que tenham gostado das reflexões que tivemos até aqui. Essa aula 14 é para vocês organizarem o planejamento. A primeira versão, nós teremos uma segunda versão ainda. Então, nada de postar o planejamento. Essa é a primeira versão, certo? Então, vamos lá. Olha o objetivo dessa aula 14, elaborar a primeira versão de um plano de aula de contação de histórias, considerando estratégias didáticas que favoreçam o desenvolvimento da oralidade, da escuta, da imaginação e compreensão textual dos alunos. Qual vai ser o material? Essa aula gravada com algumas orientações, vocês têm o roteiro também com algumas instruções, outras considerações a respeito, né? Que tem gente ainda que pode estar em dúvida. A professora fala tanto nesse plano de aula, onde é para postar, o mesmo material que eu passei para a professora Mariana, que ela trabalhou ou vai trabalhar com vocês, eu coloquei como anexo aqui também para vocês se orientarem, tá? Está nesse roteiro. E o material complementar, além da BNCC, né, que vocês terão que usar, do documento curricular do Tocantins, o DCT, que já está anexo na outra aula, eu vou colocar aqui um modelo de planejamento rascunhado por mim, para vocês terem uma noção para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade. Na aula passada, eu deixei um modelo de planejamento em branco. Nessa, terá um modelo com um planejamento, tá? Ainda em informação, nós ainda podemos melhorar esse planejamento, mas é uma prévia do que vocês podem pensar, tá? E como montar para quem ainda tem dificuldade. Então, quais são as orientações? Lembra? Na aula 11. Pense em um texto, seja ele oral ou escrito, que seja adequado à faixa etária do primeiro ou segundo ano. Vocês pensaram nesse texto, colocaram naquele roteirozinho, né, de que seria a rotina de uma contação de histórias, que tem lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois vocês vão planejar, a partir dessa seleção, momentos de contação de história, tá? O antes, o durante e o depois, levantamento de conhecimentos prévios, toda a metodologia que vocês vão utilizar, pensando em uma aula ou duas.
Vocês aí podem até pensar numa sequência maior, de um mês, de uma semana, mas assim, o que eu vou querer é apenas a primeira aula ou as duas primeiras aulas, tá? 4. Estabeleça objetivos de aprendizagem relacionados à oralidade, escuta e compreensão de histórias. Preveja recursos didáticos que tornem a contação mais significativa, livro, imagem, fantoche, objeto. Eu sei que vocês já têm essa prática, seja em casa, seja na escola, tá? Então, vocês vão implementar também no roteiro de vocês de planejamento. Considere o contexto da turma e possíveis adaptações para diferentes ritmos de aprendizagem. Elabore propostas de atividades complementares, desenho, reconto oral, escrita inicial, dramatização. Então, usem a criatividade. Reflita sobre a intencionalidade pedagógica da contação de história no processo de alfabetização e letramento. Isso aqui são vocês mesmos, no momento que vão elaborar, vão estar sempre refletindo a respeito desse planejamento. Então, tem que ter uma turma em mente. Eu não estou na escola, mas eu conheço alguém, ou minha filha está na escola, meu filho. Pense em uma turma. Então, a turma é de primeiro ou de segundo ano do ensino fundamental. Nessa turma, eu teria quantos estudantes? 20? 25? 12? 19? Qual é a realidade da sua cidade? Qual é a realidade da escola que você trabalha ou da escola, hipoteticamente, que você irá trabalhar? Qual o perfil desses estudantes? Tudo isso vocês têm que pensar para o planejamento, tá? Aí aqui, que é o que a Mariana já vai trabalhar com vocês, né? Atividade 1, vale 2 pontos. Eu vou abrir somente, ela só será postada no fórum específico na aula 16, então nós estamos na aula 14, tá? É processual, é uma atividade processual, é contínua, é constituída de 5 etapas, que é esse primeiro roteiro que vocês pensaram, fizeram as leituras, vão elaborar a primeira versão, vão refletir. Nós teremos a participação da professora Verônica Feitosa para nos ajudar a pensar, né, melhor nessa aula de contação de histórias, que elementos nós podemos incrementar. Você já tem que ter o roteiro para essa aula, que é a nossa aula do dia 13 de maio, tá? Para discutirmos com a professora Verônica. Ó, professora, nós pensei em X, Y, Z. Como a senhora pode contribuir conosco nesse momento? O que nós podemos acrescentar, o que nós podemos tirar, pensando na contação de histórias, e também para eu verificar se é realmente um planejamento que inclui a alfabetização e letramento na perspectiva tanto de Soares, quanto na perspectiva do letramento ideológico do Brian Street, tá? Não basta ser uma aula de alfabetização, tem que ser uma aula de alfabetização e letramento na perspectiva do letramento ideológico de Brian Street, ok? E a atividade 2, que também vale 2 pontos para a nossa etapa 2, que para chegar nela não é correr e fazer ela, não. Ela é resultado desse processo de escrita, reescrita, reflexão da prática, tá? Então, ela não é para acontecer, vou correr lá e vou fazer a atividade 2, que é só um relato. Não. Ela deve ser resultado do processo anterior, tá? E aí vocês terão até o dia 12 para entregar. 12 de junho, ó, nós estamos em 30 de abril. Já estou avisando para vocês que é 12 de junho, tá? Que vocês terão 12 de junho, não, 12. 12 de junho mesmo. Que vocês terão para entregar. Ou uma observação.
As atividades, elas, todas essas, tanto o planejamento, a atividade 1 quanto a atividade 2, poderão ser feitas de maneira individual, ou em grupo, ou em dupla, ou em trio. Se for grupo, até os 5. 5 lá que trabalharam anteriormente. Ou houve algum problema, então vamos dividir aí. Vamos fazer 2 grupos, um de 3 e outro em dupla, né? Um trio e uma dupla. Isso aí é com vocês. Eu não me importo com isso. O que é que eu quero pedir para vocês? A plataforma vai estar aberta para postagem. Mas se no grupo do Ian são 5 pessoas, só o Ian posta, um exemplo. A nota será lançada manualmente. Então, automaticamente, quando for corrigido do Ian, vai aparecer a nota dele lá. É a mesma nota do grupo. E aí, até a A2, as outras notas dos outros 4 integrantes serão lançadas. Tá? Não precisa todo mundo postar. Porque se eu fechar a plataforma para o grupo consegue postar e automaticamente, quando eu corrigir um, todos recebem a nota, mas bloqueia o Emerson. Como nós não conseguimos resolver isso, né? Então eu deixei aberto. Outra coisa, se eu colocar em grupo, como aconteceu, houve desentendimento. E aí o grupo se separou no caminho, no processo, e a pessoa fez sozinha e postou só. Ela não iria conseguir postar porque ela estava vinculada a outra pessoa, tá? Então, está aberto, a plataforma vai estar aberta para postagem, mas se for em grupo, em dupla ou em trio, só um posta e aguarde até o dia da A2, que a sua nota aparecerá lá, a nota da atividade, porque ela será feita manualmente, certo? Então, agora nós vamos para o nosso rascunho, que o meu também aqui é um rascunho de planejamento. Ele pode ser melhorado? Deve ser melhorado. Como eu vivi quase 11 anos em Araguaína, né? Eu não sou do Tocantins, vocês sabem disso. Já falei, mas para quem não sabe, eu não sou, eu sou paraense. Nasci em Abel Figueiredo, no Pará. Vivi 17 anos em Abel Figueiredo e mais de 10 anos em Marabá. Então, assim, a cultura que eu estou inserida, por mais que é norte, pensando no macro, mas é uma cultura diferente da cultura do Tocantins. Inclusive, je déteste piqui. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, estou fazendo um plano pensando na realidade que eu conheço, tá? Que é de Araguaína, Tocantins, certo? Por isso, eu pensei na história do Jacaré Casimiro, que eu já apresentei para vocês anteriormente, né? Nós falamos sobre isso. Então, pensando na minha realidade de Araguaína, numa escola municipal de Araguaína, em que as crianças hipoteticamente, dessa escola que eu trabalho em Araguaína, hipoteticamente, gente, elas, no mês de julho, mês de férias, elas vão para Araguanã, em sua maioria. Óbvio que dos 25 alunos, um ou outro não irá. Mas a relação com o Rio Araguaia, com a praia de Araguanã, para essa turma, é uma relação forte. Ok? Compreenderam? Pensamento? E aqui seguimos. Componente, né? Língua portuguesa. O ano aí, primeiro aninho do ensino fundamental 1. Né? O tempo, eu deixei o tempo XXX, porque aqui seria para 2 ou 3 aulas.
vai depender do andar da carruagem da turma, tá? Mas já é um esboço para depois pensar no tempo. Como eu disse, vocês têm que elaborar uma primeira versão, depois nós vamos partir para a segunda versão, tá? Então, aqui é a minha primeira versão. A unidade temática é oralidade, leitura e escrita e produção de sentidos. O objeto de conhecimento vai ser parlendas e narrativas orais. Eu lembrei na elaboração da musiquinha que vocês devem conhecer, quem tem criança pequena ou já ouviu. O jacaré foi passear lá na lagoa, nananana, que faz parte hoje do repertório das crianças menores, né? Foi por aqui, foi por ali. Vocês lembram dessa musiquinha? Eu sou péssima cantando. Mas as crianças que eu conheço, 2, 3 aninhos, 1 aninho, 4, todas conhecem essa musiquinha, tá? As crianças menores. Então, vamos lá. E o Jacaré Casimiro, já que nós estamos pensando nessa sala de aula, dessas crianças que vão no mês de julho à praia de Araguanã ou aos arredores e conhecem ou já ouviram falar no Jacaré Casimiro. As habilidades, eu fui lá na BNCC e peguei as habilidades. O DCT está implícito aqui, quando eu penso em oralidade, quando eu penso em escuta, tá? Ele está implícito. Aí eu coloquei aqui só as habilidades da BNCC. Estabelecer expectativas em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios, títulos, imagens, localizar informações explícitas, implícitas, recontar oralmente, escutar com atenção e participar de situações de interação oral. Tem outros também que a gente pode colocar aqui, mas como a proposta que seria para 2 aulas, eu coloquei só esses 2. O objetivo geral dessas minhas aulas, desenvolver a escuta, a oralidade, a imaginação e a compreensão de narrativas por meio da contação de histórias. Os objetivos específicos: ouvir e compreender a história narrada, antecipar sentido com base nos títulos e nas imagens, participar de interações orais, recontar a narrativa com suas próprias palavras, expressar ideias, desenvolver a criatividade por meio de atividades lúdicas. Até aqui, gente, professor, eu posso copiar? Pode, porque já dei a cola para vocês, as habilidades, tá? Para quem tiver dificuldade. Posso mudar? À vontade. Quem já consegue folhear a BNCC, compreender o DCT, pode selecionar outros. Quem tem dificuldade, até o item 5, que são os objetivos, se a sua aula proposta refletir, né? Isso aqui, você pode sim utilizar. Então, a professora já deu a cola, olha só. Agora, o desenvolvimento da aula. Aqui tem que ser vocês. O primeiro momento é o de levantamento de conhecimentos prévios. Se eu vou falar sobre o jacaré, sobre algo que acontece naquela comunidade, né, que é recorrente, eu também tenho que estar preparada como professora ou preparado como professor para acolher e escutar. Primeira coisa que eu vou estabelecer com essa turma, é uma turma que eu já conheço, que é o contrato didático de levantar a mãozinha para falar e esperar o coleguinha terminar. A primeira coisa é estabelecer isso. A Magna Soares também vai falar disso, a Adela Lerner, tá? E outros pesquisadores. Então, eu tenho que estabelecer esse contrato didático. Ah, no início é difícil? Sim, nada é fácil. Mas a prática vai levar a esse momento de também saber escutar o coleguinha. Pode ser que essa aula que foi pensada no jacaré vai aparecer outras histórias, histórias que eles tiveram contato, que houve, que não é a história aqui que eu escolhi para contar para eles. E aí eu vou fazer uma lista como professora, porque o João, o Pedro, a Maria, a Letícia, a Sâmia, na próxima aula pode trazer essa história de forma mais evidente
e aí para nós trabalharmos essa história específica que eles vão trazer. Mas nesse primeiro momento eu vou escutar a história deles. Se ele levantar a mão e falar: "Ah, professora, eu não conheço o Jacaré Casimiro, não, mas eu conheço o Boitatá, eu conheço a história de Porto Nacional da cobra grande, né? Eu conheço a história dos encantados de Xambeuá." E aí eu não vou dizer: "Não, hoje nós não vamos trabalhar sobre isso." Não é assim. "Ah, é? Você conhece? Que legal! O que você sabe? Você pode trazer em outra aula para nós? Podemos trabalhar sobre isso?" E aí é o momento que vocês vão fazer anotações, né? E se preparar para acolher. Tá? E aí, é sobre o jacaré, eu tenho que organizar ali meu espaço. Se eu tiver, porque aqui em casa eu tenho jacarezinho. Se eu tiver de pelúcia, eu levo, né? Coloco tapetes. Pode ser o dia que eu peço para eles levarem travesseiros, almofada. Eu tenho que ter um ambiente de disposição para essa leitura e para essa narrativa. Se eu quiser me fantasiar de jacaré, também fantasio. Posso colocar um cartaz, né? Tem que ter esses elementos. O próprio rio, os peixes, outros animais devem aparecer. O local da contação de histórias também tem que estar organizado. Pode ser embaixo de um pé de árvore? Pode, né? Mas nada de carteira enfileirada. Ler por obrigação não é prazeroso. E nesse momento nós temos que pensar nesse prazer social da contação de histórias, para tentar trazer para a sala de aula. Então, um exemplo. Já viram jacaré? É uma realidade, gente. O meu filho, fui levar ele num museu, ele tinha 4 anos de idade, quase que... O Museu Emílio Guild, em Belém do Pará, e é um museu, mas que também tem um bosque e tinha animais. E aí ele: "Mãe, eu quero..." "Então vamos." O guia conosco, mais outras crianças. Aí as crianças da capital, né? "Meu Deus, um jacaré! Meu Deus, uma cobra! Meu Deus, uma..." E ele só fazia assim, cruzou os braços. Lá em casa tem isso. Lá em casa tem... É quando chegou no jacaré, e eu morava, na época, na Velha Marabá, e o fundo da minha casa passava o rio Itacaiunas. Quando, na época da cheia, o rio chegava no alpendre da minha área de serviço. E quando secava, os jacarés apareciam. E aí ele começou a dizer, o guia mostrando: "Oh, o jacaré tal e tal, mora não sei aonde." Ele, "Lá no meu quintal tem 2." E eu: "Menino, fica quieto, ó o Ibama." Nós não prendíamos, né? Nenhum morador machucava o jacaré. Mas assim, eles apareciam, depois iam embora. Outra hora chamava os bombeiros, como o bicho preguiça e outros. Então, assim, o meu filho teve contato desde criança com o jacaré. Ele conhece o jacaré. Não conhece uma carambola, veio conhecer agora, mas conhece um jacaré. Então, assim, nós também temos que estar preparados para isso, tá? Então, vocês conhecem pessoalmente? Conhece a música O Jacaré Foi Passear Lá na Lagoa? E aí canta ali a música com eles. Então, isso é um momento de descontração. A música tem uma coreografia, né? Pode fazer com eles. Se eles conhecerem. Se eles não conhecerem, pode apresentar a música em outro momento, né? Trabalhar mais essa musiquinha, que vai ajudar também nessa não só na contação de histórias, mas no repertório linguístico deles. Depois de cantar, né? Se eles conhecerem, porque aí você sabe que criança gosta de repetição, né? Canta um pouquinho, apresenta e volta. Mas antes disso, vocês já ouviram falar sobre a praia de Araguanã? Aí pergunta para eles se eles conhecem qual praia que eles frequentam em julho, para onde que eles vão, e aí eles vão falando, né? Lembrando do contrato didático, que eles têm que levantar a mãozinha e esperar o coleguinha falar. E perguntar se eles conhecem o Jacaré Casimiro, se já ouviram falar, e vocês vão levar a notícia impressa. Vocês não, né? A professora leva
impressa, lê a notícia para eles, mostra essa notícia, pergunta sobre o povo Carajás-Chambeuá, porque tem a história do jacaré Carajás-Chambeuá, fala sobre a importância, e aí em outras aulas pode até trazer a história do povo Carajás-Chambeuá e se aprofundar nisso, tá? E aí pergunta se eles querem conhecer a história do povo Carajás-Chambeuá, se querem conhecer a história do jacaré Casimiro. Tá? E aí, como é uma história que ela é oral, a história do jacaré Casimiro, né? E passado, né, de um para o outro lá na região próxima à praia de Aranguanã, e chega também em Araguaína. Quem mora em Araguaína, como eu disse, quem frequenta a praia conhece, né, o Escapole e outros conhecem essa história. Eu pedi para o ChatGPT elaborar uma versão, como se fosse um conto, né, uma narrativa oral específica para crianças, porque nós só temos a notícia, ela não existe, né, digitado, não existe escrito. E aí eu elaborei, né, pedi o ChatGPT para elaborar e está aqui no anexo essa historinha, que aí ele acrescentou outros elementos, eu fui pedindo para acrescentar, pensando nessa faixa etária, né? Porque qual é a função do jacaré Casimiro? Ela é proteger os rios. E ali na história vai aparecer outros animais, a tartaruga, né? Outros animais para ajudar nessa proteção, tá? E aí nós vamos para o levantamento agora, para as antecipações, aliás, do título. Qual seria o título? Jacaré Casimiro, um jacaré diferente. E aí eu já perguntei se eles conheciam o jacaré Casimiro. Aqui eu posso perguntar, por que será que ele é um jacaré diferente? Será o que essa história vai contar? É igual à história da notícia ou vai ser diferente? Tá vendo que aqui eu vou trabalhar vários gêneros. E aí vou narrar com bastante expressividade, se tiver fantoche, se tiver outra pessoa para me ajudar, aqui, né, eu vou usar toda a entonação. Após essa leitura dramatizada, com pausas, né, nós vamos para a conversa coletiva e para o reconto oral, que eu posso pedir para eles. O que ficou de cabeça? E aí pode ser em outro momento, em outra aula, né? A não ser que eu tenha 2 aulas geminadas. Dá para fazer isso. Mas se não, em outro momento. Lembra da história do jacaré que nós vimos na aula passada? O que vocês lembram? O que conta essa história? E a notícia falava o quê? E aí eles já vão saber narrar essa história. Uma outra atividade que coloquei em amarelo, pode ser em outro momento, pedir para eles desenharem, pedir para fazerem um reconto em duplas, em forma de desenho, aí vai da criatividade de vocês e também da necessidade ali daquele momento, tá? Ou, de forma coletiva, eles narram e a professora escreve no quadro, ela vai sendo a escriba, e aí ela vai fazendo os momentos de antecipação, né, de previsão, de consulta ortográfica. E aí é um trabalho, porque há uma primeira versão em que o professor escriba, ele vai se concentrar na coerência do texto. Como é uma narrativa, deve ter início, meio e fim. Vai esquecer até a questão de uma ou outra questão ortográfica e de pontuação. Nesse momento, a ideia central é a narração, coerência da narração. Em outras aulas, aí o professor vai focar, e aí ele já vai trabalhar com a questão linguística, da escrita das palavras. Essa mesma historinha, ela não acaba aqui. Tem um processo para revisão, reconto, reescrita. Um momento eu vou focar na pontuação. Por que aqui é ponto final? Depois de ponto final, por que eu tenho que usar a letra maiúscula? Tá? Então, assim, é todo um processo que não cabe aqui
em uma aula ou duas, mas que eu já deixo a dica para vocês e é de suma importância. Geralmente, nós somos levados, quando nós olhamos um texto, a já procurar os erros. E essa não é a proposta. A ideia aqui é se eles conseguem narrar. Se eles compreendem o que é uma narrativa e que, obviamente, toda criança consegue narrar oralmente. Essa transposição para a escrita, ela leva tempo e é um processo. E o professor tem que entender também que é um processo. E nessa transposição para a escrita, o professor tem que estar atento que o foco inicial é a coerência do texto. Depois passa-se para a pontuação, depois passa-se para a escrita, e aí pode-se utilizar o dicionário, tá? Mas esse primeiro momento, até porque nós estamos falando de primeiro aninho. Ah, mas eu posso fazer isso no 5º ano? Pode. Posso fazer isso no 9º ano? Posso. Mesmo assim, o meu foco inicial deve ser a coerência do texto. Certo? Bom, os recursos didáticos, como eu já havia falado para vocês, a avaliação mantém, que é processual e contínua, e as referências, que é a base, né? A BNCC, o documento curricular, e a Magda Soares. Esqueci de colocar aqui a Clima, falta ela ainda, né? Mas a Magda Soares, como é nossa mãezinha, como a Isabela colocou, ficou a Magda aqui. Aí aqui a narrativa que eu falei para vocês, né, que foi gerada via IA. Narrativa adaptada para contação de histórias. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Para se trabalhar a reescrita, vocês podem elaborar, né, futuramente um projetinho pensando nisso. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. Há muita discussão, por exemplo, quando se lança um filme que é baseado em um livro, uma série que é baseada em um livro, e as pessoas querem que seja exatamente conforme o que foi escrito. E aí esquece-se que ali o livro é uma base para aquela outra produção. Não é uma cópia. O filme não é uma cópia do livro. A série não é uma cópia do livro. Eu tenho um outro roteirista. Eu tenho um outro escritor e ele vai fazer adaptações, tá? E aí tem muita discussão a respeito disso, né? Já ouvi tanto de estudantes como também de professores. Ah, odiei, não é igual ao livro. Não, mas ali é outro gênero. Ali é outro roteirista. Quem vai reescrever aquela história é outra pessoa. Então, lembre-se, quem conta um conto, aumenta um ponto. A história do jacaré pode se transformar na história do cachorro. Eles podem acrescentar outros elementos aqui. Tá? Não precisa ser ipsilítere ao que foi contado ali. O importante é se criar uma narrativa. Tá? Aí tem aqui a história, né, gerada por IA, como eu disse, porque nós só temos a notícia. Como eu não fui a campo para coletar essa história, faz muito tempo que eu não vou à praia de Araguanã, tem até que ir, né? Agora para coletar, fazer a coleta e transformar em um conto, em uma parlenda, né? Em uma musiquinha, em versos. Aí vai da criatividade aí de quem vai coletar e reescrever. Tá bom? Então, espero que tenham sucesso nessa primeira versão e que vocês tenham compreendido qual é o foco desse plano de aula, tá? Pensando não só na contação de histórias, nós vamos partir desse trabalho com a oralidade, mas também fazendo ecoar as vozes da região que vocês moram, do local que vocês moram, tá? E eu espero encontrar, e eu sei que eu vou encontrar coisas maravilhosas. Um abraço e até a próxima aula.